Olá, estamos juntos mais uma vez. Quinta-feira especial dedicada à arte, à cultura, dedicada ao teatro brasileiro. Eu costumo dizer que a gente toda quinta-feira recebe um presente, né? Ou a gente fala de um espetáculo muito bacana, ou que tem um elenco numeroso, e pessoas, né, que estão envolvidas com o teatro. E hoje não vai ser diferente. A gente vai receber aqui nos estúdios da Jovem Pan, a gente está recebendo aqui nos estúdios da Jovem Pan, com muito carinho, agora a diretora Regina Duarte está visitando os nossos estúdios junto com o Rodrigo de Castro. Eles que estão engajados num projeto super bacana que estreou nessa terça-feira aqui em São Paulo, A Volta ao Lar. Sejam bem-vindos, obrigada pela visita. Obrigada, Cris. Nossa, é um prazer estar aqui, falar com o teu público, um programa dedicado ao teatro, e isso para nós é muito importante, porque sem essa plateia que está agora nos prestigiando o teu programa, não acontece a proposta de vida que a gente tem, a proposta profissional, a proposta de objetivo na vida. Sem a plateia não rola nada, né? Com certeza. Então com nós certeza. precisamos de vocês. Vocês que estão aqui com a gente hoje, não deixem de prestigiar, de ir ao teatro e de fortalecer esse meio de expressão tão importante, espelho da sociedade, né? Onde as pessoas podem se ver. Ai, eu me identifico ali. Ai, eu não sou. Ai, que gente, que antipático. Ai, que simpático. Ai, que amoroso. Você entendeu? Essa identificação que você vai tendo com os personagens ao vivo, e o teatro é lindo por isso, né? Obrigada. Ih, eu falo demais. Me segura, tá, Cris? Me segura. É assim que a gente gosta, né? Falar muito. Bom, vamos falar dessa montagem. A gente falou que chegou a São Paulo nessa terça-feira. Vocês estrearam anteontem, então. Estreamos com um público de convidados, a classe artística, e já tivemos um feedback muito positivo. A gente pôde sentir como a peça rola e como ela chega nas pessoas, como gera essa identificação e como é importante falar sobre as temáticas que o texto aborda. É muito contemporâneo, é muito atual, muito pertinente. Apesar de ter sido escrito em 64, é impressionante como a nossa vida é cíclica, né? E como a gente consegue fazer um paralelo da época que ele escreveu para os dias de hoje. Ainda é muito importante falar o que a gente está falando e refletir sobre esses assuntos. É uma peça, basicamente, que fala de família, né? Acho que esse tema família, né, tá muito presente. Na peça e na vida das pessoas, né? É a célula da sociedade mais importante, é onde tudo começa, na família. Depois da família vem o bairro, a cidade, o estado, o país, a nação, mas a sociedade, né, organizada, a sociedade produtiva, a sociedade criativa, ela começa na família, na educação familiar, nas relações familiares. É dali que nascem os cidadãos, né? E acho que família mistura vários sentimentos, né? Nossa, o texto ele tem muitas camadas, assim, ele vai para todos os lugares possíveis, quase assim, de humanidade, sabe? Então, essas relações são muito simbólicas, elas explanam, acho que um paralelo com a sociedade, com tudo que a gente encontra no mundo fora do ambiente doméstico também. Então, ele coloca esse universo dentro de casa para refletir um pouco a vida geral que a gente tem na cidade, nas nossas relações sociais como um todo, assim. As disputas de poder, os conflitos entre personalidades, os jogos entre os seres, a objetificação da mulher, que é uma coisa que cada vez mais a gente vem trabalhando enquanto sociedade para que isso caia e para que a mulher assuma um papel de igualdade, de equivalência na sociedade com o homem. E aí esse texto vem como uma bandeira, assim, dessa temática. E é a sua terceira direção, Regina? É a terceira vez que eu me apaixono por um texto e resolvo levar a cena. Na verdade, eu comecei como atriz fazendo teatro. Teatro amador, em 65, né?
Na verdade, 61 que eu comecei. Meu primeiro espetáculo amador era em 61. E me profissionalizei em 65. Olha que estrada que eu tenho. Já trabalhei com os maiores diretores desse país e aprendi muito. E sempre fui muito... Sou de uma escola em que o ator não ficava preocupado só com o seu texto, o seu personagem, seus objetivos na cena. Era uma época em que as direções, Antunes Filho, Flávio Rangel, para falar só de alguns, Walter Avancini, na televisão, pediam que o ator observasse o seu entorno, entendeu? Em que cenário ele está inserido, em que luz ele está captando a sua expressão, onde estão os refletores, onde está a câmera, que movimento de câmera, em que momento eu falo que o momento tem que chegar. Na época não tinha lapela, né? Na época era um cara agachado, assim, segurando o microfone para a gente. Então, se eu falava e o Rodrigo ia falar, ele tinha que sair de mim agachado e trazer o microfone para o Rodrigo. E o Rodrigo tinha que meio que esperar para falar. A câmera já estava nele, mas ele tinha que sentir que a câmera estava chegando. E aí ele... Olha que loucura, quer dizer... Então, foi um período onde eu fui, assim, angariando muitas experiências. Muito no campo teatral, né? Muito mais... Porque na televisão tem uma especificidade, tem uma especialidade, né? Que eu não domino e também não tive tempo de me conseguir dominar ou querer dominar. No teatro, não. O teatro, eu me sinto em casa, né? E é por isso que eu tenho cometido audácias de diretora. É muito interessante a forma como ela retraz essa experiência da atriz para a direção. Então, ainda fica visível a atriz, mas é uma bagagem que acrescenta tanto, porque ela tem uma compreensão da carga dos personagens, do que está nas entrelinhas do texto. Ela acessa muito fácil esse conteúdo da dramaturgia e consegue expor para a gente os entendimentos de uma atriz que já tem essa sagacidade, sabe? De pegar rápido as nuances, as sutilezas. E é muito interessante a forma como ela consegue os desenhos, assim, de intenções. E como ela consegue passar isso pra gente, muitas vezes mostrando isso, porque ela tem essa facilidade enquanto atriz, né? Essa coisa nata, de talento mesmo. Então, é uma coisa que vai se somando, assim, ao papel de atriz. Ela não abandona a atriz enquanto está na direção. É uma coisa que se complementa, eu acho. Eu tenho trabalhado sempre emergencialmente, porque, por incrível que pareça, minhas 3 direções foram assim. Pintou a aprovação do projeto na lei. Agora pintou imediatamente, em seguida, ou meses depois, mas, de repente, assim, agora temos um patrocínio. E agora pintou uma pauta no teatro. Então, essa urgência faz dizer assim, vamos então, mas temos que estrear em 3 semanas. Temos que estrear em 4 semanas. E aí, tem eu tenho trabalhado num sistema de urgência tão grande que é engraçado. Às vezes, eu fico meio impaciente, porque eu sinto que não vai dar tempo de esperar o ator perceber o entendimento do que está proposto ali nas entrelinhas, nas várias camadas daquele personagem. Então, com a experiência que eu tenho, mais de 50 anos, né, aí na estrada, eu um pouco procuro acelerar que ele chegue mais rápido. Né? É isso que o Rodrigo está tentando dizer. Mas eu acho que isso é positivo para vocês, né? Super. Porque depois que ela dá esse entendimento que parte dela, a gente traz para nós mesmos. Então tem que fazer sentido para nós. E aí a gente vai entender onde isso faz sentido dentro da nossa construção. Como a gente pôr verdade nisso, né? Exatamente. É um trabalho muito legal de conjunto mesmo, assim. E é muito... É um trabalho que parte mais de passar uma forma técnica, de traduzir o que o autor está querendo dizer do ponto de vista técnico. Claro que essa técnica é só um arcabouço, é uma embalagem para uma coisa que o ator é que tem que trazer. Porque, né? Não sou eu que vou estar em cena, então, se você, de repente,
percebe que, tecnicamente, se você falar assim, num registro X ou Y, e olhar, e esperar, e não sei o quê, e fazer a pausa, fizer a pausa, nessa coisa mais de construção técnica, o ator é que entra com toda a sua humanidade para emprestar para o personagem, né? Eu acho que... E quem que tá com o Rodrigo aqui no elenco? O Rodrigo é o Lenny, é isso? O Lenny, um dos filhos do Max. É o filho do meio do Max. O Max é feito pelo ator Igor Kovalevsky. Aí os outros 2 filhos são... O mais novo é o Joey, que é interpretado pelo João Carlos Filho. O filho mais velho é o Ted, que é interpretado pelo Maurício Agrella. O Ted é o personagem que está retornando ao lar depois de um bom tempo vivendo na América e que volta casado com a Ruth, que é interpretada pela Alessandra Negrini. Ela é uma figura nova nessa família. Depois, Uma família só de homens. só de homens. Além de todos esses, tem o tio Sam, que é interpretado pelo Ivan Belangero. Isso. Que é o irmão do pai, né? Do pai. É. São 2 irmãos, 3 filhos e Essa mulher. o feminino empoderado, que fala empoderado que Uma família completamente machista, brutalizada pelo machismo. Você vê misoginia, sexismo, mas ela chega para virar o jogo. Sutilmente ela vai conduzindo essa família para um outro lugar. é mesmo. Agora assistam, entendeu? Tem que ir lá para assistir, exatamente. E você tá envolvida com figurino também, Regina? Sim, porque, na verdade, figurino é uma coisa que sempre... Eu sou de uma era em que Stanislavski era o nosso pai, né? O nosso grande mestre. Nenhum ator ia para o palco sem ter lido, tentado entender. Eu fiz curso de Stanislavski com Zimbinski. Olha que privilégio, né? Um dos grandes atores dos anos 40, 50 no Brasil. E Stanislavski pregava que o ator ele tem que estar totalmente, para poder criar o interno de seu personagem, ele tem que estar muito familiarizado com o externo. Então, desde a roupa, a caneta que ele usa, o relógio que ele usa, sabe? Tudo que ele vai usar, o chapéu, tem que ser muito... Tem que estar muito junto com ele e tem que traduzir muito tudo que ele vê no personagem, né? E eu, então, a vida inteira trabalhei muito em cima de construir meio que de fora para dentro. Eu vou visualizando quem seriam esses personagens, como eles aparecem para mim, na minha imaginação, e vou tentando traduzir isso em figurino, e cabelo, e maquiagem, sapato, etc, etc. Acho que todos esses ingredientes contam para o público quem é a mulher ou o homem que o ator está querendo transmitir. Acho que tudo é um jogo, assim, de expressões que não podem ser menosprezadas, né? Eu acho que o ator ele tem que estar imbuído de que a camisa que ele está usando tem que dizer alguma coisa sobre quem ele é. Parece uma bobagem, mas não. Acho que é fundamental. Não é? Por exemplo, tem um ator que eu falei assim, eu quero para ele uma camiseta de Marlon Brando. Ele é um boxer, entendeu? Então, assim, quando eu olho para ele, eu quero que ele lembre uma figura mítica, como Marlon Brando, que usava, né, em Bonde Chamado Desejo, essa camisetinha. É muito legal beber nas referências, né? E fazer essa composição, que são ferramentas que vão embasando os personagens, eles vão nascendo e ficando cada vez mais fortalecidos e críveis. Eu acho que tudo que a gente puder incluir na construção vem muito bem-vindo, assim, na verdade. Então, acho que tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora. Tem que estar os dois juntos, né? Rodrigo, você não é o primeiro trabalho que você está fazendo com a Regina? Não, já é o terceiro trabalho. Eu tive o privilégio de estar aí nas 3 montagens que ela dirigiu. Raimunda foi a primeira, uma produção carioca, né? Que eu entrei quando vieram fazer uma temporada em São Paulo e depois fazer viagens pelo Brasil, entrei substituindo. Aí depois teve A Volta para Casa, um texto do Matei Wisniewski, que a gente montou em 2014.
Uhum. E agora, Volta ao Lar, de Harold Pinter. Prêmio Nobel de Literatura, esse autor é... Um autor imprescindível, importantíssimo, né? Importantíssimo. É como assistir a um livro, sabe? Tem uma carga de qualidade nesse texto É. que só isso eu acho que já basta, já vale o espetáculo. Só essas palavras preciosas que ele coloca em cena. O Rodrigo é ator há muitos, quer dizer, ele tem uma Dublador estrada também, já, né? dublador, me e formei em ele dublagem. começou cedo, então ele tem uma experiência, ele tem um arsenal de recursos de expressão dramatúrgica, de expressão de ator, que é impressionante. E tá aí em cartaz em 2 espetáculos, tá no Cérbera também. Que é um espetáculo lá com na- Elias Andreato. com Isso, Elias. direção do Elias. É um momento muito legal, assim, da minha carreira, porque tenho aprendido muito, assim, de estar com esses 2 diretores ao mesmo tempo. O Cérbera é um trabalho que também tem o sexo permeando, assim, a dramaturgia, mas em outras vertentes, né, por outros caminhos. Então a gente fala de pedofilia, fala de abuso, fala de violência contra a mulher, fala da falta de afeto e de relação entre pais e filhos. Então é muito importante também isso que a gente está dizendo ali no Cérbera. Uma dramaturgia completamente atual, escrita nos dias de hoje pela Carol Rainato. É o 3º espetáculo da Companhia do Ruído, que foi fundada no ano passado. E estamos aí agora Está em cartaz. em cartaz quintas Na e Praça sextas, Roosevelt, no né? Parlapatões, na Praça Roosevelt. Espaço dos Parlapatões. Sempre às 9 horas, quintas e sextas, até 10 de novembro. E é legal isso, né, Rodrigo? Porque você é um jovem ator e a Carol, uma jovem autora, né? Exato. A Carol Rainato, que, né... Tá em cena. Tá em cena, enfim. Eu conversei com o Elias sobre esse espetáculo, ele falou, é um presente para quem dirige, né? Ou para quem atua também, trabalhar com jovens e ver a energia, a garra, a vontade que eles têm de aprender, de crescer. E acho que a Regina deve ter o mesmo sentimento, né? Tenho sim. Eu acho assim, eu tenho uma admiração enorme por esses garotos que estão realmente fazendo um teatro, quer dizer, vitalizando o teatro, revitalizando, né? Porque o teatro precisa desse sangue novo. A experiência dos mais velhos, ela é importante, mas quando ela passa por uma revitalização de jovens como esse, como a Carol, como o Rodrigo e todo o elenco que está com eles lá, ali nos Parlapatões, que é um teatro que está um pouco fora da curva, né, digamos, e é exatamente esse teatro que vem trazer um sangue novo para a dramaturgia, para encenações. Eles têm esse descompromisso com o sucesso fácil, né? Eles têm um compromisso com o risco, com a vontade de inovar, de invadir espaços que ainda não foram tocados. E isso é lindo. Eu fui ver o espetáculo deles, é realmente emocionante. Como eles ousam. E o teatro precisa dessa ousadia, porque a arte, se não tiver ousadia, ela fica se repetitiva, fica se repetindo, fica, sabe? E ela não está aqui, sabe, para ficar agradando. Ela está aqui para provocar transformações nas pessoas que vão ver a arte. Por isso que é tão importante esses temas que são abordados, né? Sim. Tanto no espetáculo que você está com a Regina, quanto no espetáculo com Elias, né, Rodrigo? Eu acho que gera novos ângulos de discussões. Você começa a abrir a mente para novos pontos de vista e expandir a consciência. Essa é a nossa intenção. Tem uma função social mesmo de elevação do pensamento, sabe? De ver como que a gente consegue fazer alguma diferença, de que forma. Falando mais sobre esses temas delicados que a gente quer esconder, que a gente quer colocar uma peneira, que a gente esconde para baixo do tapete. Não, vamos se assumir, vamos falar sobre os problemas para ir se resolvendo. E juntos, né? Acredito que a sociedade ela tem que se fortalecer da forma que for possível. E a arte é mais uma ferramenta para isso, eu acho. Regina, você falou que começou em 61? Você se descobriu como atriz? É isso que eu quero fazer da minha vida, é ser atriz. Como é que isso pintou para você? Eu li uma peça de teatro que eu peguei emprestada de um
um rapaz que sentou no ônibus quando eu estava indo para a escola. Eu morava a 40 minutos de ônibus da minha casa até a escola, e de manhã sentou ao meu lado um rapaz com um livro. E eu olhei para ele e falei assim, nossa, aí eu sou muito, né, aquela muito tagarela, muito, muito espontânea. Eu olhei e falei assim, chegou uma hora que eu não aguentei. Eu falei assim, nossa, por que esse autor não usa travessão quando um personagem vai falar e o outro vai falar? Por que ele repete o nome do personagem? Anne Peter, Anne Peter. E era o Diário de Anne Frank. E aí ele terminou dizendo assim, eu vou te emprestar esse livro, leva. Porque você nunca leu nenhum texto de teatro? Eu falei, não. Eu tinha 13, 14 anos. 13 anos, é. Eu falei, não, nunca li teatro, né, dramaturgia, né? Ó, aqui é Ruth, Lene, Ruth, Joey, Max, Ted, Joey, Lene, Ted. O autor de teatro, ele repete o nome de quem vai falar, a próxima fala. E na literatura, em geral, é o travessão que indica que mudou a pessoa que está falando. Bom, aí ele me emprestou o livro e eu li o Diário de Anne Frank. Eu falei, isso que eu quero fazer na vida. Eu quero viver personagens no palco que falem dessa luta do ser humano em prol da vida, sabe? Em prol do amor, em prol de uma humanidade melhor, menos injusta, porque, na verdade, a peça conta a história de uma menina massacrada, né, pelo nazismo, que passa presa 3 ou 4 anos no sótão de uma casa escondida, porque Hitler estava perseguindo os judeus naquele período. Então, isso mexeu muito comigo, e eu dizia assim, eu quero ser porta-voz dessa mensagem de paz e amor que Anne Frank transmitiu através do seu diário. E aí, um dia eu li um anúncio no jornal que ia haver testes para uma peça. Eu tinha 14 anos, pedi para os meus pais me levaram, eu passei no teste e estreei aos 14 anos, em 61, fazendo o Palhaço do Alto da Compadecida do Ariano Suassuna. Nossa! Porque eu estudava balé. Olha, quando eu entrei na sala, o diretor já falou, você estuda balé, né? Eu falei, estudo. Eu falei, então vou te dar aqui, lê esse texto. Aí eu li, ele gostou, falou, está escalada. Se os seus pais... meus pais foram junto, porque, né, claro, ainda mais naquela época. Uma menina de 14 anos não saía de casa sozinha à noite, né? Então, engraçado. Foi assim que tudo começou, em 61. E aí, para a TV, demorou muito? Para a TV demorou 61 para 65, 4 anos. Eu fiz alguns comerciais já, comecei e virei modelo, né? Eu vinha morar em Campinas, vinha em São Paulo, fazia. E aí um dia eu recebi um telefonema, não tinha telefone na minha casa, olha que coisa engraçada. O menino lá do armazém da esquina veio correndo, Regina, telefone de São Paulo para você. Eu falei, o que é? Vai lá, eles estão esperando, corre. Aí eu corri na esquina, e aí era alguém me chamando para fazer um teste com Walter Avancini, para uma novela da Excelsior, que na época era a Globo da época, entendeu? Bombava, assim, as novelas tinham a maior audiência e tal. E era uma novela do horário nobre, que era às 8 na época. Hoje é às 9, mas na época era às 8. Então, era uma novela para o horário das 8, A Deus é Vencida, com Tarcísio Meira, Glória Menezes, meus ídolos. E aí foi. Aí veio a televisão na minha vida. E hoje, se eu te falar, Regina, vamos escolher um personagem dessa trajetória, desses mais de 50 anos, é impossível, né? Porque todo mundo tem um personagem marcante, né? As pessoas te param e falam, eu lembro de você em tal novela, eu lembro de você em tal peça. É difícil, né? Escolher um? Nossa, muito. E no meu caso, assim, que eu venho tendo uma carreira abençoada, assim, de grandes propostas, personagens fantásticos, todos, basicamente, todos. Se você olhar, por exemplo, as pessoas falam muito da Porcina, das Helenas, né, que agora está no Ar por Amor, lá no Viva, mas, na verdade, agora eu lembrei de Chiquinha Gonzaga, por exemplo, que era uma minissérie apaixonante, né, que me deu muitas alegrias, muitos prazeres, e tantas outras coisas que eu vivi, porque tive o privilégio, né, de confiar em mim e me entregar em grandes papéis. Porque tem muito ator que tem muito talento, tem muita vontade, tem muita disciplina, tem muito preparo, estudou, se preparou, mas
às vezes não tem a sorte que eu tive de receber bons papéis. Acho que né? acaba sendo uma junção, né, Regina? É, de sorte e talento. Sorte, talento e disciplina. Porque sem disciplina também não rola. Porque é uma vida de estudo, né? É uma vida de entrega, de seriedade, né? De responsabilidade. Né? Não pode achar que, tudo bem, vamos lá, sabe? Em muitos momentos a gente abre mão, né, do nosso eu pessoal. Sim. Eu, Rodrigo, eu, Regina. É verdade. Em função de um personagem. Então, eu passei recentemente muito tempo do meu dia, assim, sem pensar na minha vida pessoal e pensando só no personagem. Porque eu tinha que descobrir coisas sobre o personagem. Então, eu abria mão de pensar nos problemas pessoais da minha vida, sabe? Você tem que se doar. E geralmente vocês fazem uma pesquisa, né, ampla do personagem, estudam ele para, né, realmente ter essa entrega. É indispensável, verdade, né? indispensável. E aí você foi passando para a família, a profissão? Então, acho que tem um DNA aí, entendeu? Porque, olha, você vê a Gabriela, né, e o Rodrigo, meu sobrinho, entendeu? No caso, e ele, muito cedo ele demonstrou que tinha no DNA esse ator dentro dele, né? E mais do que isso, né? Porque hoje em dia ator é muito confundido com uma pessoa exibicionista, né? Que quer um pouco estar na mídia, quer estar nas festas, quer estar nos lugares onde o ramo onde acontece. Na verdade, o ator de verdade é outra coisa. É uma pessoa que está preocupada em contribuir com o aperfeiçoamento da sociedade, através até de refletir o inconfessável, até de refletir o péssimo, o errado, digamos, se é que isso existe. Mas então, é através desse espelho que o ator faz da sociedade que a sociedade pode se ver melhor e buscar ter uma qualidade de vida melhor para si mesmo e para os que estão em torno, né? E que ponto que a Regina te influenciou em escolher essa profissão? Foi só admiração? Ela falou do DNA, que é uma coisa que a gente sabe que, né, existe. Mas como é que você se descobriu, Rodrigo? Não, eu também quero seguir por essa trilha. Nossa, foi muito natural, assim, pra mim. Cresci dentro de uma academia. Tua mãe, né? Minha mãe tem uma academia de ginástica e dança, e eu comecei a dançar muito jovem. E aí eu lembro de uma entrevista que eu dei para uma emissora de TV, num festival de dança, muito criança, assim. E eu falei, eu danço por enquanto que eu sou criança, mas quando eu crescer eu vou ser ator. E aí eu não consigo, eu não sei dizer em que momento que isso veio, assim. Foi uma coisa que nasceu comigo, assim. Eu não questionei, não tive dúvida, eu não parei para pensar. E eu nunca pensei em outra coisa, sabe? E aí quando meus pais falaram, tá bom, então vai. Eu tava com 11 anos, foi quando eu comecei. E comecei a trabalhar no teatro com 13, lá em Campinas. Comecei quietinho, assim, com 17 eu vim para São Paulo. E foi tudo muito fluxo, assim, fluido, sabe? Parece que era pra ser, assim, uma coisa de... Mas Tem os um caminhos dom, vão e tem um dando dom certo. ofício mesmo. Tem um dom É. aí que sustenta tudo isso. Porque não basta eu vou ser ator, né? Você precisa primeiro descobrir se você tem o dom. Se não tiver, é muito sofrido, é muito sacrificado, porque é uma profissão muito difícil hoje em dia, porque tem muita concorrência. Né? Tem muita gente querendo ser ator hoje no mundo. No meu tempo não era assim, não. No meu tempo, tinham 4 ou 5 jovens da minha idade para fazer os papéis que eu fiz. Não tinham muito mais. Hoje, dependendo do trabalho, tem 1000 candidatos. 1000, uma 2000. concorrência. Se naquela faixa etária, por exemplo, no tipo físico dele, se quiser tem 2000. Não é? Claro que ter a família já na arte me ajudou a ter confiança, a bancar a ideia de ser ator e não questionar, sabe? Porque muita gente fica receosa e acaba abrindo mão por achar que não vai dar certo, que é muito difícil e que principalmente no Brasil não favorece para você conseguir fazer trabalhos, para você conseguir se manter, né, nessa vida que a gente tem de dinheiro e de necessidades comerciais, capitalistas. É um desafio constante, mas a gente vai se desdobrando aí para fazer nossa trajetória. Eu acho que eu tenho sorte também de já ter a família que me incentivou, que me apoiou. Totalmente. E que não...
e que não me fez desistir, pelo contrário, né? Você sempre teve apoio, Regina? Sempre, Desde que você decidiu? Sempre. Eu sou filha de um militar, mas que escreveu um livro chamado Inquietude. Olha o nome do livro. Que bandeira, né? Um militar Inquietude. E depois ele escreveu também uma peça de teatro. Eu lembro que com 5 ou 6 anos, em São Joaquim da Barra, eu assisti um ensaio. E num determinado momento, ele pediu para eu sair do teatro, porque ia ter uma cena, e depois eu descobri, não sei como, porque eu era muito danada, eu descobri que era uma cena em que alguém dava um tiro em alguém. Parece que tinha uma história de traição, aqueles melodramas dos anos 50, entendeu? E aí ele escreveu uma peça, ele montou uma peça em São Joaquim da Barra. Então você vê, isso, e mãe pianista, formada, concertista, deu concerto com orquestra. Eu tenho irmã que é pianista, talentosíssima. Então, é uma família que sempre... Então, a arte, quando eu quis ser atriz, ou quando eu me propus a ser atriz e pedi para ser atriz, né, me leva lá nesse teste que eu quero ser atriz, foi tão natural para eles, sabe? Parece que eles estavam esperando isso e sempre me deram a maior força. Que bom, que bom. Se você fizer um balanço desses 50 anos, mais de 50 anos de carreira, 50 anos de dedicação à arte, é um balanço muito positivo? Muitíssimo positivo. A palavra enorme que pinta assim na minha cabeça, o sentimento é de gratidão. Gratidão, sabe, por esse meu anjo da guarda tão bom que me proporcionou tantas oportunidades. E também de que eu tive que fazer escolhas de ficar rodando muitos pratos, porque eu também quis ser esposa, eu quis ser uma boa mãe, eu me dediquei muito aos meus filhos, entendeu? À minha família. Então, uma vida dura, mas uma vida muito gratificante. Então, a palavra grande é gratidão. Pelos que me deram oportunidades e pela minha família, que também me suportou, entendeu? Com essa divisão enorme que a minha vida traduz, a divisão, metade lá no palco, nos estúdios de TV, no Rio de Janeiro, porque a família é mais paulista, né? Eu viajando ponte aérea, para poder gravar as novelas. E aqui a família esperando e acreditando que era amada e que não estava sendo abandonada em função da carreira que eu escolhi. Rodrigo, dedicação agora a esses 2 espetáculos, como é que está a sua agenda? Tá assim, tá dividida. Terças-feiras Volta ao Lar, quinta e sexta Cérbera. Tem um infantil, que é o Cabelo da Princesa, que a gente tá vendendo e vamos fazer agora mês que vem no Centro Cultural. Então fiquem de olho também, o Cabelo da Princesa, é um infantil muito legal. Lindo. Escrito pelo João Carlos Filho, que faz o Joey na Volta ao Lar. Então a gente tá sempre juntos, assim. É legal que a gente vai se fortalecendo. É uma menina, uma princesa que tem cabelo crespo. E ela é muito complexada. Porque ela cresce ouvindo que cabelo bom é cabelo liso. Cabelo bom é cabelo liso. E então aí ela tem que usar peruca. Ela começa a usar peruca para disfarçar o cabelo que ela tem. É uma história de autoaceitação. É muito legal. Muito lindo. E é importante, né? Porque teatro infantil é aquela formação de público, né? Sim. Então vocês têm uma responsabilidade muito grande, né? Com certeza. E abordar esses temas que são presentes, né, na vida das crianças. De formação do ser, do indivíduo. Muito legal. Cérbera está em cartaz? Cérbera em cartaz quintas e sextas, às 21 horas, no Espaço Parlapatões, até 10 de novembro. Ali na Praça Roosevelt. Isso. Né? Espaço do Hugo Pozzolo e do Raul Barreto. Queridos. Super concorrido, né? Não, lá é uma delícia, que tem o bar, tem aquele clima boêmio da praça, muito, muito vivo e muito legal, assim, de convívio, né, do humano, assim, da cidade de São Paulo. É muito legal você ver as pessoas indo pra rua e essa troca do ambiente fechado com a rua. Então, o Parlapatões permite muito isso. É uma confraternização. Cada vez que eu vou lá, eu fico impressionada como é bonito, sabe? Aqueles guarda-chuvas no teto. Sim, e você sente que tem uma tribo ali, sim, né? Sim. E como é bom ser pertencente a uma tribo, né? E é onde a tribo se encontra, aquela tribo se encontra. E é lindo, porque os espetáculos têm uma audácia, têm uma coragem,
tem novas propostas, né, que revitalizam o teatro. É muito bonito. Uma trilha sonora linda, composta toda no piano pelo Ian Montenegro. E vale muito a pena. Vão ao teatro. Espero vocês lá no Cérbera e A Volta ao Lar. E a Regina cuidando da direção de Volta ao Lar. E na novela, agora, a novela que estreou na Globo? Sim, a novela. Eu faço a dona de um cabaré, entendeu? Um personagem bem divertido. Eu tô me divertindo muito, entendeu? Com isso, porque ela, de repente, apresenta shows e ela recebe toda a alta sociedade, os homens todos do poder, né, do Rio de Janeiro no final dos anos 20. Então, é uma novela que se passa entre 27 e 30. E deliciosa. Meu papel eu estou adorando, divertido, e que me dá muitas possibilidades. Ela tem uma cara no bordel, onde ela usa uma peruca loura, assim como a dona do bordel usa peruca loura. E aí, na vida, ela é morena, entendeu? E chama-se Catarina. Vai ter um enrosco com o Tony Ramos? Não. Tony Ramos está chegando. Está chegando agora na altura do capítulo 50. Tony Ramos chega e acho que vai rolar ali alguma coisa que a gente ainda não sabe o que é. O bom da novela é isso, né? Uma caixinha de surpresas. Isso. A gente até brincou fora do ar, eu perguntei para a Regina, você já fez muitos papéis com o Tony? Ela falou, acho que esse é o segundo. Mas teve muitos papéis com Fagundes e com Cláudio Marzo, né? Tarcísio. Tarcísio menos engraçado, né? Mas é Lima, Fagundes, Cláudio Marzo, Daniel Filho, dois ou três. Enfim, o Astro, né? Daniel fazia meu marido no Astro. E, bom, só tive galãs maravilhosos. Bom, gente, foi ótimo recebê-los aqui, falar desse espetáculo, falar desse momento de reflexão que o espetáculo provoca no espectador. E a gente vai reforçar o convite para os nossos espectadores e também para os nossos ouvintes. A Volta ao Lar está em cartaz no Teatro Eva Herz, aqui em São Paulo, na Livraria Cultura, dentro do Conjunto Nacional. A gente está vendo aí algumas fotos do espetáculo, né? Alessandra Negrini, grande elenco envolvido nessa montagem que está em cartaz na Avenida Paulista, número 2073, na Consolação. A temporada segue até 5 de dezembro, sempre às terças-feiras, às 9 da noite, ingressos a R$50, direção da Regina Duarte, e no elenco tem o Rodrigo de Castro, que visitou os nossos estúdios aqui na Jovem Pan, falando muito sobre esse espetáculo. E já que a gente está falando de teatro, eu vou destacar outras duas peças que são sucesso também aqui em São Paulo. Vou falar de 11 Selvagens, que é do meu amigo Pedro Granato, que está voltando, realizando mais uma temporada aqui na capital. Além de cuidar da dramaturgia, ele também assina a direção do espetáculo. Foi indicado ao Prêmio São Paulo de Incentivo ao Teatro Infantil e Jovem. A gente está também vendo aí algumas imagens. A montagem vai até 11 de novembro, no Pequeno Ato, ali na Teodoro Baiman, número 78, na Vila Buarque. Tem sessões às sextas, às 9 da noite, aos sábados, às 7, ingressos a R$40. E quem também está fazendo sucesso aqui em São Paulo, lá no Teatro Porto Seguro, é a montagem O Som e a Sílaba, que foi escrita e concebida pelo Miguel Falabella, grande sucesso, especialmente aí para Alessandra Maestrini e a Mirna Rubin. O espetáculo, elas que cantam, né, também em cena. A peça retrata a história da Sara, que é uma mulher que tem o diagnóstico de autismo altamente funcional. E aí ela precisa, né, de uma professora, que é a Leonor, o papel da Mirna. A montagem está em cartaz, como a gente falou, no Porto Seguro, até 26 de novembro. Anote aí, Rua Barão de Piracicaba, número 740, sessões às sextas e aos sábados às 9 e aos domingos às 7, ingressos a partir de R$90. Foi mais uma quinta-feira linda, né? Feriado, recebendo esses convidados maravilhosos e falando de teatro. Muito obrigada mesmo pela visita. Parabéns, talento, né? Grato, sucesso para obrigada vocês. Em cartaz, obrigada. Obrigado, pessoal. Foi Sempre ótimo. bom ter um espaço para divulgar teatro.
né? Que lindo. Com certeza, Parabéns. com certeza. Obrigada. Obrigada, viu, gente? Um beijo grande para vocês, para todo o elenco e muito sucesso, vida longa para Volta ao Lar. O nosso destaque hoje até 5 de dezembro, todas as terças-feiras às 9 da noite. Não perca a direção de Regina Duarte. Vai logo, gente, porque isso passa tão rápido. Ó, a gente está em outubro, daqui a pouco já é 5 de dezembro. Pois é, pois é. Vai lá, vai lá. É isso aí. A semana que vem a gente volta aqui na Jovem Pan com Em Cartaz, falando muito de teatro, falando muito de bons espetáculos em cartaz na nossa cidade, e grandes convidados, como que a gente recebeu nesse feriado aqui, a Regina e o Rodrigo. Obrigada, eu espero você semana que vem. Até lá.